Fala, turma! O episódio de hoje é um episódio especial. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, Dom Moacir. Sua bênção. Deus abençoe. Para falar de um assunto que está mexendo com o mundo, né? A despedida do Papa Francisco. Mas antes, Dom Moacir, de a gente entrar nesse assunto, a turma quer saber quem é o Dom Moacir, sem falar o que o Dom Moacir faz. Celebra a missa, cuida dos padres, né? Quem é o Dom Moacir? O Dom Moacir é alguém que levanta às 5 da manhã, reza um pouco, faz exercício, uma caminhada ou bicicleta ergométrica, depois toma o seu banho, reza mais um pouco, toma o seu café e vive o dia assim, vai o dia todo. E o Dom Moacir veio da onde? É Ribeirão Pretano ou não? Não. Eu nasci em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Lá nasci, cresci, fiquei padre lá durante 18 anos e aí fui nomeado bispo de São José dos Campos. Fiquei 8 anos e meio como bispo de São José dos Campos. Depois apareceu um tal de Papa Francisco, olha aí, que foi eleito Papa no dia 13 de março de 2013, assumiu o pontificado no dia 19 de março de 2013, no dia 2 de abril mandou recado para mim que ele estava me mandando para Ribeirão Preto. Rapaz. Com isso, eu sou o primeiro arcebispo brasileiro nomeado pelo Papa Francisco. Que privilégio, que privilégio. E aí foi publicado no dia 24 de abril. Amanhã fazem 12 anos que foi anunciado minha transferência para Ribeirão Preto. Interessante, né, Dom Moacir? Essa informação, né, que tenho certeza que a turma não sabe, ninguém sabia, né? Mas e ele também se despedir da Igreja Católica, dos filhos dele, né? E toda essa representação no mundo, independente de religião, no momento em que a Igreja Católica celebra a morte e ressurreição de Cristo. Exato. Ainda ouvi um comentário, acho que foi ontem, alguém disse que o Papa era tão humilde que ele não quis morrer no domingo da Páscoa, morreu na segunda-feira. Rapaz. Falou muito forte isso também para mim. Olha só, que não quis dividir o holofote, né? Porque ele nunca quis mesmo. Trabalhou até o fim. Até o último. A última coisa que ele fez foi, no domingo, a bênção que ele deu, normal. Sim. E aquela passagem no meio do povo na Praça São Pedro. Aquilo que ele sempre quis, aquilo que ele sempre fez, terminou a vida fazendo isso. Rapaz, é impressionante, né? São os sinais, né? Sinais. Da fé, de quem acredita, de quem crê, né? Tem quem, tudo bem, a gente respeita, né? Como assim, a turma fala também que a sua família é de religiosos, né? O Dom Moacir não é o primeiro padre ou membro da... Não, eu sou o primeiro padre. É o primeiro padre. É o primeiro mesmo. É. Mas eu tenho um irmão que é diácono, que eu ordenei, diácono permanente. Tenho um primo que também é bispo agora, em São Paulo, Dom Rogério Augusto. Fui padrinho de crisma dele quando eu era seminarista, depois ele foi para o seminário, ficou padre de São José dos Campos, e depois foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo, está em São Paulo. Então, esse é primo legítimo. Nossas mães eram irmãs. Minha mãe era a mais velha, a mãe do padre Rogério era a caçula das 3 irmãs, a minha mãe e 2 tias. E do lado da família do meu pai, eu tenho também um padre, ele é primo segundo, a mãe dele, que é minha prima, é um padre salesiano. Hoje eu acho que ele está em Campinas, se não me engano, porque eles trabalham com colégio, às vezes com paróquia, então. Sim. Ele já trabalhou em São José, mas Sim. agora não está em São José. Mas a minha família sempre foi católica. Eu aprendi a rezar com meu avô. Meu avô foi meu catequista. Olha Me só preparou. a importância da religião na família, Sim, né? sim. Cuidar da família, né? A gente sempre foi católico. Eu nasci na zona rural. A gente não tinha missa todo domingo, a gente tinha missa 4 vezes por ano. O que sustentava a fé do povo, nossa fé, era justamente a reza do terço, as devoções,
os tempos fortes, Quaresma, Via Sacra, isso era sagrado para todos nós, né? E isso manteve sempre a fé da comunidade, né? O Dom Moacir está falando, as coisas vêm vindo, né? Nesse período, e como agora, no advento da informática, a era do celular, da velocidade, como que é tudo isso, né? Uma catequese. Antigamente, o pai, aspas, né? Meio que obrigava, né? Assim, ó, você vai na missa, você vai na catequese, você vai fazer primeira comunhão. Agora, como conciliar? Qual é o desafio da igreja? Esse é um dos grandes desafios da igreja hoje, né? A transmissão da fé. A transmissão da fé. Tanto é que no tempo de Bento XVI, ele convocou um sínodo dos bispos para tratar justamente dessa questão, a questão da transmissão da fé. E depois ele também proclamou o ano da fé, né? Sim. Então, é uma das grandes preocupações da igreja atualmente. Com o advento aí das mídias, sim, mídias sociais, e inteligência artificial. Nossa, aí agora que vai, meu, cada vez vai piorando, né? Eu até ouvi uma entrevista do cardeal Dom Orani, quando estava no aeroporto embarcando para Roma, acho que foi ontem, se não me engano, e ele dizia, olha, o próximo Papa tem um grande desafio que é trabalhar a evangelização dentro dessa questão da inteligência artificial. É um dos grandes desafios para o futuro Papa, né? Sim. Dom Moacir, é perceptível, a turma fala que a Igreja Católica ela vem perdendo fiéis, a Igreja Católica vai acabar, a Igreja Católica a cada dia diminui em número de fiéis. Mas o que eu tenho percebido, ouvindo amigos que são religiosos, que vão às Santas Missas, parece que, pelo menos em Ribeirão Preto, há uma crescente de algumas paróquias, principalmente, né? Esse fator se dá pela volta dos que estavam afastados ou são novos fiéis que estão sendo convertidos? Olha, nessa quaresma, por exemplo, comentário que eu sempre escutei dos padres aqui da nossa arquidiocese, a percepção de volta de muita gente. Gente que estava afastada. Afastado, né? A pandemia acostumou mal muitas pessoas, porque enquanto estávamos com as igrejas fechadas, rezando missa por microfone, pela internet, né? Então acho que acostumou mal um pouco o nosso povo. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Assistir uma missa na televisão e ao vivo, na hora de uma paz de Cristo, é diferente, né? A energia, a vibração é outra, né? E também está na casa de Deus, né? Aquela energia, né? Sim. Mas foi notado, é perceptível, né, então. Nessa quaresma, muita gente voltando. Gente que fazia muitos anos que não ia à igreja, retomando. Então, isso é um dado positivo. De fato, se você olha os dados do IBGE, sempre tem aquela queda de uns anos para cá. Claro, até porque a Igreja Católica é, teoricamente, a primeira, né? Todos os E protestantes protestam contra a fé católica. Né? Contra a fé católica. E a grande preocupação diante disso tudo é porque não cresce só outro tipo de denominação religiosa, mas cresce muito a questão dos indiferentes, não estão em lugar nenhum. Não são nada. Não são nada. Né? E esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Esse é um dos grandes desafios para a igreja, ver como trabalhar essa questão, reacender de novo a fé na vida das pessoas. É a nossa grande missão. É uma grande missão. Porque pode parecer, devido a tantos problemas, né? Por exemplo, a pandemia, ela destruiu lares, destruiu o comércio, destruiu empresas. Foi né, coisa terrível. Sim. E como acreditar em Deus, né, Dom Moacir, quando a pessoa está num momento difícil da vida? Mas é aí que tem que acreditar em Deus, né? Aí a gente tem que lembrar do Papa Francisco. Lembra da pandemia, ele sozinho na Praça de São Pedro rezando? Lembro. Chocante aquela imagem. Aquilo foi um sinal muito, muito grande para a humanidade toda. Que mostrou o homem de fé. Falou das tempestades, dos ventos, mas
também que Deus tem tudo na mão. Sim. Então, foi um marco para a vida de fé. Ô, Dom Moacir, às vezes o padre na paróquia, ele tem aquela missão da confissão, né? Da direção espiritual. E às vezes as pessoas confundem uma direção espiritual como um psicólogo, né? Que tem que ser tudo, né, hoje. Porque como que essas pessoas, né, para recuperar, devolver a fé? Porque eu acho que o primeiro passo que eles buscam é o líder espiritual, né? Para se reconciliar do pecado, né? E também para dar uma direção. Alguém que orienta, que encaminha, que acolhe, né? Então, esse é um dos grandes desafios da vida do padre, né? Estar próximo, acolher. Hoje em dia se fala muito da questão da saúde mental. Então, há uma procura muito grande das pessoas em busca do padre, porque vê nele alguém que pode trazer um alívio, trazer um consolo, trazer uma orientação, né? E é nossa missão é essa mesmo. É essa, trazer almas, né? Hoje também, uma das coisas que eu usando o Papa Francisco, ele disse assim, né? Na pandemia, né? Também, né? Parece que a frase é: pare de fazer fofoca e reze, uma coisa assim, né? Eu acho que às vezes as pessoas vão muito à igreja, né? E vão... Porque todo mundo hoje, né, Dom Moacir, tem uma religião. Mas se todo mundo tem uma religião, não importa qual a fé que professe, mas que tenha Deus como líder, como que a gente vê tantos péssimos exemplos? Às vezes, no dia a dia, na coisa simples do dia a dia, né? É a questão da coerência, né? Entre fé e vida. Às vezes se professa uma fé dentro da igreja, mas da porta para fora vive como se não tivesse fé. Então isso é grave, isso é muito sério, né? E também é um desafio, né? Desafio. De orientar, de pregar, né? A Quer dizer, palavra. Isso mostra para nós, pastores da igreja, estamos falhando em alguma coisa, porque isso não pode acontecer. E aí vem a reflexão da igreja, sobretudo na Conferência de Aparecida, quando se diz: ou a gente trabalha a iniciação cristã dos fiéis, ou nós não evangelizamos. Ou levamos as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo, aquele encontro que transforma a pessoa, ou então não evangelizamos. O segredo para mim está aí. A gente ajudar as pessoas a fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí está o segredo de tudo. A prática com conhecimento, né? Absorveu, tentar sair dali melhor do que chegou e praticar, né? Porque às vezes a gente percebe que na hora que a pessoa tem que mostrar a fé, mostrar o Deus que ela tem, às vezes ela não consegue, por vários motivos, né? Ou é num trânsito, ou é no futebol, ou é na política. Hoje tudo polarizado, né? Um outro problema, né? Outro grande problema do nosso tempo. Grande problema do nosso tempo. E essa polarização não é só no meio político, mas entrou nas famílias. Na religião. Né? Hoje a gente vê pastor lá, né? Gritando, o outro... Como que vai fazer? Eu já encontrei famílias que me disseram assim: olha, a gente se dá muito bem. Agora, tem uns assuntos que não podem entrar na pauta porque a gente não consegue dialogar. Como? Onde é que nós estamos? Se o diálogo é a coisa mais... Onde é que nós estamos, né? Olha. E trazendo a turma, né, Dom Moacir, a turma, sabe que a turma, ela fala, né? A turma fala. E esses dias eu vi, né? E foi um dessa turma que me falou que o Frei Gilson estava numa live, lá, ele tem muitos seguidores, né? Não sei quantos, 2 milhões, sei lá quantos seguidores. Acho que tinha 500, 600 mil à madrugada. E o padre Lancelotti entrou e fez uma pergunta. E as pessoas, né? O Frei Gilson continuou fazendo a homilia dele, né? E essa turma virou contra ele, o padre Lancelotti. Ele falou: meu irmão, não posso
Porque agora rotulou que um é de um lado, o outro é do outro. A rotulação nunca dá certo, só atrapalha. Não é coisa de Deus. Não é, né? Não. Mas tem, né? Tem tudo, né? Mas não é só, né? Ah, esse é polêmico. Aí rotula a pessoa de polêmico. Pronto. Ah, esse é um já cortou o canal do diálogo. Né? Cortou o canal do diálogo. E a gente também não consegue ter uma experiência de sentir quem é a pessoa. Uhum. Se a gente já coloca um rótulo nela, acabou. Não conhece a pessoa como ela é. Já bloqueou. Já bloqueou. Sim. Sim. E, Dom Moacir, e no período que é o período eleitoral, a igreja ela fica isenta? Como que é esse momento? Porque tem os fiéis também que são candidatos, né? Participa às vezes naquela comunidade. Qual que é a orientação da paróquia ou da arquidiocese com relação a esse envolvimento? Eu vou dizer o que nós temos feito. Certo. Na outra eleição nós fizemos e agora nessa também fizemos. Durante o ano eleitoral, último agora, eu convidei candidatos para um encontro. Certo. Olha. Foi aberto para todos os candidatos. Todos que quisessem. Católico ou não? Ou não. Candidato. Eu abri para todos. Tá certo. Então foi um encontro assim, muito significativo. Eu coloquei um pouco daquilo que a igreja pensa sobre a política. O Papa Francisco publicou uma encíclica A Fratelli Tutti, onde tem um capítulo que trata da boa política. Então esse é o assunto que eu tratei um pouco com os candidatos. Abri para o diálogo nesse encontro, né? E o pessoal gostou e até pediu que se fizesse mais encontro assim depois da eleição. Olha só. Boa. Não, porque foi um às pedido. Vezes daquele período, depois tem... E aí? Então, foi um pedido que fizeram naquele encontro no ano passado. Respondendo a esse pedido, em julho, nós vamos ter jubileu dos parlamentares. Então, vai ser um encontro também que a gente vai convidar todos os políticos aqui da nossa arquidiocese para um momento de oração, um momento de celebração e de partilha. Então, isso vai acontecer. Bom, mas no ano passado, além desse encontro que a gente fez, nós programamos também uma adoração eucarística com os candidatos. Legal. Fizemos lá na paróquia São Francisco, lá com o padre Luiz Gustavo. Ele é o coordenador pastoral, então a gente trabalha muito junto todas essas questões. E então nós fizemos um momento de adoração eucarística com os candidatos que quisessem ir, né? Sim. E depois da eleição, pela segunda vez, eu faço um café com os prefeitos eleitos. Bom, a gente conversa, partilha um pouco e vai estreitar laços. Sim. Como eu sempre gosto de dizer para eles, isso já dizia antes também, nós trabalhamos para o mesmo povo. Isso. Áreas diferentes, funções diferentes, mas estão a serviço do mesmo povo. Então, por isso, temos que trabalhar juntos. Servidor do povo. Servidor do povo. Quando o Dom Moacir diz que vou chamar de bispo, tá? Quando o bispo diz os prefeitos, é porque a Igreja Católica ela tem uma região chamada forania, é isso? Cada cidade, como é que é? Porque é Guatapará, né? São Simão... Então, a nossa arquidiocese, ela comporta 20 municípios. 20 municípios. Né? Olha, região metropolitana quase. 20 municípios. Então, são os prefeitos desse município que a gente convida para esse encontro. Certo. Né? Bom, nossa organização pastoral, então, nós temos 9 foranias. Então, 4 foranias na cidade do interior e 5 aqui dentro da cidade de Ribeirão Preto. Isso para facilitar o trabalho pastoral. Sim, né? sim. Das cidades da região, que contempla Guatapará, São Simão, Luiz Antônio, Cravinhos, e aí vai, Serrana, Serra Azul, Santa Rita do Passa Quatro. São 20 municípios ao todo. Gente, hein? É gente. Trabalho, bispo, trabalho, hein? Sertãozinho, Sertãozinho. Dumont, Pradópolis. Pradópolis. Não. Pradópolis já é da diocese de Jaboticabal. Não é? Não. Jaboticabal. Já é Jaboticabal. Tá mais próximo, né? Mas já é Jaboticabal. Né? Tá. Bispo, outra questão da catedral.
que agora a catedral ela passa por um momento de restauração, né? Mas antes desse projeto, antigamente não era o bispo aqui. O padre Chicão não podia fazer casamento lá por causa dos pombos. E ele fez um trabalho lá que ele expulsou tudo, né? Arrumou briga, porque o padre Chicão é meio polêmico, né, bispo? Eu escutei algumas coisas. Bom, a turma fala, né? Você sabe que a turma fala, mas resolveu. Não podia fazer casamento lá, pô. Não tinha jeito. Parece que uma vez o Dom Arnaldo cobrou o prefeito da época em público, dentro da igreja, por causa desse problema dos pombos. Me disseram isso, não sei se é verdade. Dom Arnaldo era bravo, hein? Com ele negou. E agora, e esse projeto agora de restauração? Antes da restauração, precisa fazer reforços. Estrutural? Estrutural. Certo. Então, são 3 fases. A primeira fase já foi feita antes da pandemia, que é na parte de trás da catedral, onde está a sacristia, aquela parte ali. Ali tinha a rachadura que da rua, Lafayette enxergava dentro da secretaria da própria. Então, foi feito um trabalho ali, antes da pandemia, de reforço ali já foi. Agora tem a torre e a cúpula central, que são as outras etapas. A mais urgente agora é a torre. Porque ela está com uma inclinação de 24 centímetros para frente. Caramba, pai do céu. 24 centímetros para frente. Essa inclinação provoca, então, essa rachadura do resto do corpo da igreja. Sim, né? É o peso. É o peso, né? Então, estamos aí com a campanha Salve a Catedral. O projeto agora é, em junho, começar os trabalhos pela torre, depois telhado, que está com problema também. E aí vai caminhando para o Isso não vai fazer, vai tentar conciliar com as atividades ou não? Vai conciliar. Vai conciliar. Vai continuar as missas. Sim. Uhum. Qual a idade dela, da catedral? A catedral, ela foi a construção terminou em 1917. 1917. O Dom Arnaldo o corpo dele está ali. Está enterrado ali. Dele, o outro Dom Romeu Alberti, é isso? Não, Dom Romeu, não, porque... Dom Romeu Alberti, não, tá sim, tá sim. Tá aí. Tá lá também. Só não estão ali quem? O Dom Agnello, que ele passou por aqui nos anos 60, foi transferido para São Paulo. E o Dom Delbu, que também daqui foi para Curitiba. Sim. Os outros todos estão sepultados na catedral. Catedral Metropolitana de Ribeirão. É uma obra de arte, né? É lindo demais, hein? Uma riqueza. Nossa, uma riqueza cultural. Nossa, olha, não... a turma costuma dizer o seguinte, né? Que antigamente construíram. E essas gerações, elas não... Nem para manter. É polêmico que eu vou falar. Imagina que os clubes de Ribeirão Preto, todos quase já em extinção ou em processo de extinção. Quer dizer, quem fez lá atrás, quem lutou lá atrás. Olha, né? O exemplo é Recreativa. E outros, né? Nem está nome para não criar. E hoje não tem como fazer uma catedral. Como fazer uma catedral dessa hoje, né? Muito, muito difícil. Que isso? E é uma olha ela é de 1917. Que terminou a construção. Terminou a obra. Imagina os artistas ali que os arquitetos, o engenheiro que projetaram. Sim. É uma bênção, né? Uma bênção. Por isso precisa reforçar e restaurar. Em todo o entorno ali. Tem morador de rua ali ainda, o bispo? Tem uns outros, sim. Tem? Sempre tem. Sempre. Mas eu acho que agora parece que é menos do que em tempos passados. Eu acho que... Usuários. Que tem um trabalho também, né? Para esses irmãos, né? Para que... Fala o seguinte, um poder público que ele, como o bispo disse, trabalha para o mesmo público, precisa ter uma atenção também voltada. Pra isso. Projetos voltados a essa camada que estão à margem da sociedade, né? As políticas públicas, né? Porque aí também fica naquela lá, né? De novo, o Lancelotti, porque ele só cuida desse. Ué, mas se ele não cuidar, quem é que vai, né? Tem que ter alguém. Alguém vai perecer. Vai perecer. A missão é árdua, né, Sim, bispo? sim. Exigente.
Exigente. Muita doação, né? Uhum. Vamos entrar agora um pouco no nosso Papa Francisco. Vamos lá. Exemplo de igualdade, de liberdade e fraternidade. Né? Era De humanidade. de humanidade. Ele veio realmente com essa missão e cumpriu, bispo, essa missão. Ele cumpriu. Cumpriu plenamente. O que ele podia fazer, ele fez. Enfrentou desafios, enfrentou críticas, mas para Francisco tinha uma qualidade que são de poucos. A capacidade de desdramatizar. Olha, Chegava alguém boa. com Boa. o mundo acabando Ele, e o calma. Papa Francisco tinha essa capacidade de ir desmontando um pouco as peças e dizer, olha, tem caminho, tem outros caminhos. Ele tinha essa capacidade de desdramatizar. Isso acontece muito na própria, no dia a dia da paróquia. Acontece. Isso acontece, sempre tem. Chega lá, faz. É uma coisinha. O mundo está acabando. Não está acabando, não. Está acabando, não. Reza. Reza. Reza e faz o que você pode fazer. Né? Reza. E essa. Vai uma comitiva do Brasil para lá, não é? Parece que vários cardeais, né? Os cardeais têm que ir. Tem que ir. Os cardeais menores de 80 anos. Melhores de 80. Menores de 80, né? Boa. Eles são convocados para participar de tudo. Do conclave, né? Os maiores de 80 também podem participar daquilo que chamamos de congregações gerais. Esses encontros antes do conclave. Os eméritos, os maiores de 80 também podem participar. Agora, no conclave, aí só de 80 para baixo. De 80 para baixo. E qual que é o cronograma agora? Qual que é o cronograma? O corpo está sendo velado, né? Isso, o corpo hoje foi levado para a Basílica. Hoje é dia 23. Hoje, é dia 23. De manhã, ele foi trasladado da Capela da Santa Marta para a Basílica de São Pedro, aberto para a visitação do povo. Sim. Uma multidão de gente. Nossa, imagina. O tempo todo. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Isso vai até sexta-feira, às 19 horas. Certo. Aí fecha a Basílica, aí tem todo um ritual do fechamento do caixão, é um ritual próprio, então tem uma equipe que foi convocada para acompanhar esse trabalho. No sábado tem, então, a missa de exéquias na Praça de São Pedro, e depois o sepultamento na Basílica Santa Maria Maior. E o Papa optou por ser enterrado não na Basílica Vaticana, de São Pedro, como a maioria dos papas estão lá, mas ele escolheu, por ser um grande devoto de Nossa Senhora, quis ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, lá em Roma. É a basílica onde, cada vez que ele saía para uma viagem, antes ele ia lá para rezar, e quando voltava, antes de chegar em casa, passava novamente na Basílica para rezar, agradecer a Nossa Senhora que o acompanhou nas viagens, nos trabalhos. Então, agora também ele optou por ser sepultado lá. Lá já tem, acho que, alguns papas também. Que optaram. Esse é um testamento. Testamento. Que eles deixam, e aí a Igreja Católica, ela cumpre o testamento. O desejo dele. O Papa Francisco deixa um testamento até muito simples. Olha, o testamento dele só versou sobre a questão do velório e sepultura dele. O local foi muito simples. Como ele sempre foi simples, né? Sim. E bispo, e os objetos dele, as coisas pessoais, o que é feito agora? Muita doação? Coisa vai para o museu? Vai para o museu, muita coisa vai para o museu. Sim. Depois eles têm o Colégio dos Cardeais, então eles determinam um pouco o destino dessas coisas todas. Né? Sim. Bom, agora então, no sábado começa o chamado novenário. Aí são 9 dias de luto, como se diz. Aí todos os dias tem missa na intenção do Papa falecido, tem o encontro dos cardeais. Quem é que faz? Quem celebra essa missa? Quem celebra? Cada vez é um dos cardeais. Tá. O grupo dos cardeais, eles escolhem quem preside, vai presidir né? a celebração. No grupo dos cardeais tem o chamado decano, que é o mais velho, né? Que atualmente é o cardeal Ré.
Por exemplo, no sábado, quem vai presidir a missa de exequio do Papa é o cardeal-réu, o cardeal-decano. Certo. Então, a partir aí, então continua esses encontros, essas reuniões, para quê? Para ver a situação atual da igreja, os desafios que se tem pela frente, e aí já vai começando a perceber um certo perfil de Papa para o atual momento. Claro que isso tudo é feito num clima de oração, de reflexão, de retiro, para depois chegar no conclave, acontecer então as votações. Conclave é depois desses 9 dias. Depois desses 9 dias. E o conclave é quantos dias de debate? Não tem. Não tem. Não tem dia. Não tem. A única determinação é: o conclave vai até quando um deles receberem 2/3 dos votos dos presentes. 2/3. 2/3. Então, um exemplo. Meio a meio ainda não deu. Não. Aí vai, e volta. 50% mais um? E não. Não vai ter essa briga de urna eletrônica lá. Não. Papelzinho. É cédula. É cédula. Cédula, o cardeal vota e vai depositar numa urna aqueles votos. Sim. Depois é computado, é lido lá o nome de quem teve os votos. E aí, deu 2/3, pronto, está eleito o Papa. Ele aceita? Porque tem a pergunta-chave. Né? Ele tem que aceitar. E, bom, não atingiu os 2/3, volta tudo de novo. Aí começa outro escrutínio e assim vai. Chama escrutínio. Escrutínio, a votação. Escrutínio secreto. Tá. Eu fico imaginando, né, uma cena dessa, porque Jesus, quando ele estava com os 12 apóstolos, eles tinham uma briga, né? Para quem era o maior, né? Quem quer ser o maior? Ele falou: quem quer ser o maior tem que ser o menor. Ali já tem algum deles que já vão se colocar como candidato, ou cada um vai escolhendo individualmente? Não. Ninguém se coloca como candidato. É a votação que não tem candidato. É a votação que. É boa. Não tem candidato. Não tem. As perguntas, as opiniões no mundo inteiro começam a indicar nomes. Sim. Mas aí já começa a aparecer um favorito, mas é porque é a turma que está falando. A turma fala que é esse, a turma fala que é aquele. Olha, dos conclaves que eu me lembro, nenhum dos que foram apresentados como favorito ganhou. Sempre foi surpresa. Mas bispo, dizem, né? A turma fala que nessa do Francisco, parece que ele ficou também entre um dos escolhidos, ou não? Ou isso é a turma que fala, não é verídico? Por exemplo. Na eleição de Bento XVI, parece. Do Bento XVI, isso. Na do Bento XVI, parece que ele já. Bergoglio teve bastante voto. Ele já aparecia ali como um. Sim. E aí ganhou. E o bispo acha que o Bento ganhou por qual condição? Assim? Por que escolheram o líder? Qual que era a característica de líder que ele tinha? Era o homem que podia conduzir a igreja naquele momento. Naquele momento era ele. Era ele. Eles já sentiam Sim. que era ele. Tanto é que foi rápido o conclave. Verdade. Foi no segundo dia já teve eleição. E olha que ele veio mesmo, o Papa Francisco, para causar, porque nunca teve uma renúncia de um Papa. Foi outra história. Né? Olha, renunciar, né? Nunca nenhum Papa renunciou, né? Só teve lá no passado. Não, mas muito distante, né? Mais de 600 anos que isso que aconteceu. Não acontecia. Não acontecia. 600 anos. E o homem veio, então, para causar mesmo. Ele tinha muitas características com o João Paulo. Foi até uma frustração, eu lembro, na época, de ele não ter continuado o nome de João Paulo, né? Porque... mas aí a escolha... porque ele era devoto a Francisco de Assis. De quem que ele era devoto? O Papa Francisco? Se era devoto a São Francisco, eu não sei. Mas a característica era... O modo de trabalhar dele antes de ser Papa era bem isso que já tem. Inclusive, postaram ontem um videozinho de uma homilia dele em Aparecida em 2007. Quantas vezes ele veio no Brasil, bispo? Como Papa, ele só veio uma vez. Uma vez. 2013. 2013. Interessante as palavras que ele usou na missa em Aparecida
conferência do CELAM, os mesmos termos que ele usou desde o começo como Papa. Olha, não mudou. Não. Meu Quer dizer, Deus. esse modo de viver o ministério petrino é uma consequência daquilo que ele já vivia antes do pontificado. E o carisma dele também, né? O trato com o povo, de aceitar a aproximação, o toque, porque não é duro, né, Bispo? Não, ser um líder também religioso não é fácil, né? É uma dificuldade. Mas a né? questão da proximidade, para ele, era algo fundamental. Fundamental. E provou isso até o último momento. Aquela passagem dele domingo na Praça São Pedro selou aquilo que foi uma marca dele. Sim. Né? Sim. E agora o Instagram, o bispo disse do vídeo, eu lembrei do Instagram e fazendo imagem de pegando um do Supremo, coloca a cara do Papa. É uma coisa que não tem sentido. É um despropósito. Né? Despropósito. Mas eu ouvi e vi muitas pessoas de outras religiões fazendo bons comentários sobre ele. Sim, sim. Né? Independente da fé, ele conseguiu isso, né? Ter admiração também de todos. De todos, né? É aquela humanidade profunda dele, que, independente da fé, é a pessoa humana que acolhe, que se interessa por todos. Por todos. E falta isso, né, hoje em dia, bispo, nas pessoas, essa simplicidade, essa viver mais Isso aí é um simples, né? dos grandes legados que Francisco deixa para a igreja, para nós pastores da igreja, esse estar próximo de todo mundo, estar aberto ao diálogo, cultivar a cultura do encontro. São coisas que Francisco vivia como arcebispo de Buenos Aires e viveu como Papa nesses 12 anos. Então, é um grande legado que ele deixa para todos nós. Grande ensinamento. Tem muita coisa aí para absorver dele, né? Sim. E aí, então, depois desse período, aí chega a eleição. Chega a eleição. Aí ganhou. Bom, aí foi eleito, aí pergunta se ele aceita. Aceitou. E aí outra pergunta é, que nome vai escolher? Aí ele vai do o nome que escolheu para ser Papa. E aí, então, sai a fumaça branca lá no chaminé. Então, há uma expectativa até essa fumaça, quantos dias da agora? Os 9 e depois... Aí começa o conclave. Então, é mais... Normalmente, acho que eles fazem 2 votações por dia. Parece. 2 votações por dia. Então, na eleição de Bento XVI, no segundo dia foi eleito. Do Francisco também foi no segundo ou terceiro dia foi eleito. Sim. Eu creio que vai mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. O terceiro, quarto dia. Mas assim, voltando aqui nos bastidores da igreja, não tem nenhum nome assim que algum desses que o pessoal fala agora diversos nomes. Conservador, o outro da África, outro... Sempre, os nomes sempre vão aparecer. Sim. Mas não é essa apresentação que define a questão. Não é. Olha, e é democrático, né? Porque não tem... Qual é o número de cardeais, bispo, que vota? Atualmente, votantes. Votantes, acho que são 136. 136 votantes. Se estiverem todos. E todos devem estar. Né? E todos os cardeais estão aptos a receber voto e a votar. Esses que Os menores de 80. Então, os menores de 80, eles estão aptos. Sim. Tem brasileiro? Quantos brasileiros tem? Nós temos 7 brasileiros. Olha, já pensou? 7 brasileiros. 7 que votam. E temos um que já não vota, que é Dom Damasceno, que tem menos a idade do Papa. Também está nos 87, 88 anos. Não, aí já não dá. E já pensou se sai um Papa brasileiro, hein? Meu Deus do céu. Nossa senhora, aí... Nossa. Há essa possibilidade, bispo?
Quer dizer, É Deus que escolhe. a possibilidade está entre todos eles, né? Entre eles. Quer dizer, cada cardeal pode ser uma possibilidade. Eu queria assistir um negócio dele. Eu acho que tem alguém ali que começa a pedir voto. É impossível que não. Eu chega ali, o cara fala, ó, dá uma força aí, vamos junto aí. Porque é questão também, por exemplo, ali tem os cardeais que administram ali ó, o Vaticano, não tem? Sim, cada dicastério tem sempre um cardeal à frente. Então, sempre tem um líder ali, né, que articula, né? Vamos torcer que sejam parecidos, né, Bispo? É o que a gente espera. E eu acho que a coisa vai por aí. Alguém que dê continuidade ao que Francisco fez. A questão da igreja sinodal é uma coisa que não tem como retornar. Não tem como voltar. Precisa ir em frente. Precisa avançar. Né? E hoje voltando, tem acontecido isso, né? O Gilson, ele é um como já teve o padre Marcelo no momento, o Gilson agora é um líder religioso do Brasil que fazendo um bom trabalho ali nas madrugadas, na oração. Né? Do jeito dele. Do jeito dele. Né? Cada um tem um. Sim. Uns mais carismáticos, outros mais conservadores, né? E a escolha também vai passar por isso, né? Um papa mais conservador, outro mais. Tudo isso é questão da reflexão dos cardeais, não só no conclave, mas essa reflexão que acontece, que é aberta agora, as chamadas congregações gerais. E aí eles vão conversando, cada um vai se manifestando. Disse que no conclave, nas congregações gerais, antes do último conclave, quando Bergoglio apresentou o que ele pensava para a igreja, era um bilhetinho, pequenas anotações que ele tinha na mão. Aí, depois que ele terminou, um dos cardeais pediu: você pode me dar esse? Tá, pode levar. Quer dizer, essas congregações gerais são justamente para que cada cardeal, olhando a situação da igreja, comece a identificar o que a igreja precisa agora. Que passo a igreja precisa dar agora. E Bergoglio apresentou umas questões, a questão de não ser uma igreja em saída, aquilo que ele pregou como Papa. Era quatro elementos que ele tinha naquele bilhetinho dos 3 minutos que ele falou na congregação geral. A meu ver, eu acho que isso ajudou os cardeais discernirem sobre o nome dele. Você vê. Que até nesse momento a simplicidade prevaleceu. A simplicidade. Dom Moacir, a missão é árdua, né? E exigente. Na opinião do bispo, quais são as características para esse momento agora do novo Papa? Manter a do Francisco? O que seria agora, na opinião do... Na minha opinião, é o que eu desejo, um Papa que dê continuidade aos passos importantes que Francisco deu. Tanto no governo da Igreja, na Santa Sé, ele reformou profundamente o tipo de trabalho da Cúria Romana. Estruturalmente, né? Mexeu nas estruturas ali. Então, ele deu um passo muito grande. E a gente sentiu isso quando a gente foi para a visita de Límina. De tempos em tempos, os bispos têm que fazer uma visita ao Santo Padre, ao túmulo de São Pedro e aos departamentos da Santa Sé, que se chamam de dicastérios, né? Para um diálogo, para uma troca de experiência e tudo mais. Antigamente, quando a gente ia para os dicastérios, muitas vezes a gente recebia cobranças. Porque antes da gente ir para a visita, a gente manda um relatório da diocese. Certo. Né? Então, quando a gente chega lá, já tem uma visão, tanto o Papa como os assessores, os dicastérios, tem uma visão
da igreja, que a gente mesmo apresentou no relatório. Né? Aham. Então, no passado, muitas vezes, esse encontro nos dicastérios era assim, um pouco de cobrança, perguntar umas coisas. Nessa última visita que nós tivemos agora, 2022, a postura é totalmente diferente. Nos dicastérios, os prefeitos, os secretários se apresentam como: nós estamos aqui para servir, para ajudar, e aí entabula a conversa. Sim. Então, deu para perceber visivelmente essa mudança na forma de conduzir a missão. Isso é Francisco. Né? Então, eu creio que deverá ser alguém que vai continuar aquilo que Francisco semeou, né? A questão da dimensão missionária da igreja, a questão da sinodalidade, o caminhar juntos, a escuta, a cultura do encontro, a cultura do diálogo. Tudo isso coisas que Francisco empatou a vida dele nisso. E eu espero que o sucessor dele também vá por esse caminho. E tanto que ele fez isso tão bem, porque imitou Cristo, porque Cristo veio para essas pessoas, Sim. os excluídos, né? Ele salvou lá a prostituta de ser apedrejada, depois ele entrou na casa de Zaqueu, um ladrão, não é isso? Falou com a samaritana, e ele pegou os temas mais polêmicos e soube dar né? Ele tratou Sim. com amor desses pontos, né? Sim. Que hoje a intolerância, né? A intolerância. É o mal do nosso tempo. E ele conseguiu, imitou Cristo Sim, até sim. o fim. Sim. Foi um sinal de Cristo. Foi um sinal. Bom pastor no Bom meio do seu pastor. povo. Bispo, eu gostaria que o bispo fazer uma pergunta. Nesse momento de morte, o que é a morte? O que representa a morte? Qual o significado da morte para o bispo? A morte é algo natural, né? Uma vez que nós somos criaturas, vamos passar pela experiência da morte. Mas a morte não tem mais a última palavra. A última palavra é a vida. Uma vez que Jesus ressuscitou, ele destruiu o poder da morte. E a morte, então, se torna uma abertura para a plenitude da pessoa humana, do ser humano. Então, vejo a morte dessa forma. É dolorida? É. Assusta sim. Mas vejo como esse sair desse provisório que nós temos aqui e entrar no definitivo de Deus. Ir para Deus. Essa é. E por que, na maioria das vezes, as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a morte? Qual é a experiência que o bispo tem sobre aceitar a dor, a morte? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? As pessoas que têm essa dificuldade acabam abraçando muito mais sofrimento. A morte é inevitável, não tem como fugir dela, né? É uma realidade, né? Não aceitar é torná-la mais pesada ainda, mais difícil. Sim. É mais sofrimento. Sim. Bom, nós estamos chegando no final. Eu quero, primeiramente, agradecer a disponibilidade do bispo de participar desse momento, né, de gravação do episódio, para levar a informação para as pessoas, né, do nosso jeito, da nossa forma. E também quero pedir uma bênção especial. Que o bispo também me deu uma bênção especial nesse dia, né, de morte, mas de ressurreição. De ressurreição. De alegria. Né? E não de tristeza e de dor, de luto, mas realmente de alegria. Agradeço também a oportunidade de podermos estar conversando sobre coisas tão importantes da nossa vida, do nosso dia a dia e da situação atual da Igreja com a morte do Papa e agora a preparação para o sucessor do Papa Francisco. Então vamos invocar a bênção de Deus para você, para o seu trabalho, para todos aqueles que acompanham o seu trabalho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Obrigado, bispo. Valeu.